Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica, uma das histórias mais impressionantes e cheias de fé de todos os tempos. Estou falando da Travessia do Mar Vermelho, um evento que mudou o curso da história e demonstrou o poder ilimitado de Deus de uma forma espetacular. Vamos mergulhar juntos nos detalhes deste milagre extraordinário. Tudo começa no livro do Êxodo. Depois de anos de escravidão no Egito e das 10 pragas devastadoras que Deus enviou sobre a terra do faraó, o povo de Israel finalmente recebe a permissão para partir. Imaginem a cena. Centenas de milhares de pessoas, famílias inteiras, homens, mulheres, crianças e seus rebanhos, deixando para trás a única vida que conheciam, guiados por uma promessa de liberdade e uma terra prometida. Durante o dia, uma coluna de nuvem os guiava. À noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. Era a presença visível de Deus liderando seu povo. No entanto, a liberdade deles não seria tão simples. O faraó, com o coração endurecido mais uma vez, se arrependeu de ter deixado os israelitas partirem. Ele pensou: o que fizemos? Deixamos nossos escravos irem embora. A perda da sua mão de obra gratuita e o orgulho ferido o levaram a tomar uma decisão drástica. Ele reuniu seu exército, o mais poderoso do mundo na época, com seus melhores carros de guerra e cavaleiros, e partiu em perseguição aos israelitas. Ele estava determinado a trazê-los de volta, custe o que custar. Enquanto isso, os israelitas acampavam perto do Mar Vermelho. A geografia daquele lugar era uma armadilha natural, cercados por montanhas de um lado, o deserto do outro e o imenso mar à sua frente. De repente, olham para trás e o que eles veem? Uma nuvem de poeira no horizonte, que rapidamente se revela como o exército egípcio avançando a toda velocidade. O pânico tomou conta do povo. Eles estavam encurralados. Não havia para onde fugir. O som dos carros de guerra se aproximando, a certeza da recaptura ou da morte. O desespero era total. Em meio ao caos e ao medo, o povo se volta contra Moisés. Eles clamam dizendo: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não era melhor servir aos egípcios do que morrer aqui? A fé que os sustentou até aquele momento parecia ter desaparecido diante do perigo iminente. Era uma situação humanamente impossível. De um lado, o exército mais temido do mundo. Do outro, um mar intransponível. É nesse momento de crise absoluta que Moisés demonstra sua liderança e sua fé inabalável. Ele não entra em pânico. Ele não discute com o povo. Em vez disso, ele se volta para Deus e transmite uma mensagem de esperança e confiança. Moisés diz ao povo, conforme lemos em Êxodo capítulo 14, não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Que palavras poderosas! Em meio ao terror, Moisés os chama à calma e à fé. Ele os lembra que a batalha não era deles, mas de Deus. Então, Deus fala com Moisés e lhe dá uma instrução surpreendente. Ele não diz para lutar, nem para se render. Ele diz: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. E você, levante o seu cajado, estenda a mão sobre o mar e divida as águas, para que os israelitas possam atravessar o mar em terra seca. Imaginem a audácia dessa ordem. Marchar em direção a um mar, dividir as águas com um cajado. Isso desafiava toda a lógica humana, mas a fé não se baseia no que é lógico, mas no poder daquele que é sobrenatural. E então, o milagre começa a se desenrolar. A coluna de nuvem que estava à frente dos israelitas move-se para trás deles, posicionando-se entre o acampamento de Israel e o exército egípcio. De um lado, para os egípcios, a nuvem trouxe escuridão e confusão,
impedindo seu avanço durante toda a noite. Do outro lado, para os israelitas, a coluna de fogo iluminava o caminho, trazendo luz e segurança. Deus criou uma barreira protetora para o seu povo. Com a ordem de Deus, Moisés estende sua mão sobre o mar. E durante toda aquela noite, o Senhor fez soprar um forte vento oriental. As águas começaram a se dividir. Pensem na grandiosidade dessa cena. As águas se ergueram como duas muralhas gigantes, uma à direita e outra à esquerda, revelando um caminho de terra seca no meio do mar. Não era um caminho lamacento ou pantanoso, mas terra seca, firme o suficiente para que centenas de milhares de pessoas e seus animais pudessem passar em segurança. Os israelitas, agora cheios de espanto e renovada fé, começam a marchar. Eles caminham entre as paredes de água, atravessando o leito do mar. Uma jornada que deveria ser impossível estava acontecendo diante de seus olhos. Eles estavam caminhando para a liberdade através de um caminho que não existia momentos antes. Este é um dos maiores milagres de toda a Bíblia, uma demonstração clara de que para Deus não existem obstáculos intransponíveis. Ele cria saídas onde não há nenhuma. Quando os egípcios veem que os israelitas estão escapando, eles não hesitam. Cegos por sua arrogância, eles avançam pelo mesmo caminho no meio do mar, com todos os seus cavalos, carros e cavaleiros. Eles pensaram que poderiam seguir por onde o povo de Deus passou. Mas o caminho aberto por Deus era para a salvação do seu povo, não para a perseguição de seus inimigos. No meio da madrugada, Deus olhou para o exército egípcio da coluna de fogo e de nuvem e os pôs em confusão. Ele fez com que as rodas de seus carros de guerra se soltassem, dificultando sua locomoção. Os egípcios, em pânico, gritaram: "Vamos fugir de Israel! O Senhor está lutando por eles contra o Egito!" Já era tarde demais. Quando o último israelita chegou seguro do outro lado, Deus deu uma nova ordem a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e sobre seus cavaleiros. Moisés obedeceu. Ao amanhecer, ele estendeu a mão e o mar voltou ao seu lugar. As muralhas de água desabaram sobre o exército egípcio. Nenhum deles sobreviveu. O poder que os perseguia foi completamente destruído nas mesmas águas que salvaram o povo de Deus. Naquela manhã, na outra margem, os israelitas viram os corpos dos egípcios na praia. Eles testemunharam o grande poder que o Senhor havia manifestado. O medo se transformou em temor a Deus, e a fé deles foi fortalecida. Eles creram no Senhor e em seu servo Moisés. A libertação foi completa. A ameaça foi eliminada para sempre. Essa história é muito mais do que um relato histórico fascinante. Ela carrega uma mensagem poderosa para cada um de nós hoje. Quantas vezes nos sentimos como os israelitas, encurralados? De um lado, os problemas parecem um exército invencível vindo em nossa direção. Problemas financeiros, de saúde, relacionamentos quebrados, ansiedade. Do outro lado, um mar de impossibilidades, sem nenhuma saída aparente. É nesses momentos que o desespero bate à porta e a nossa fé é testada. A lição da travessia do Mar Vermelho é que Deus é especialista em abrir caminhos. Onde vemos um beco sem saída, ele vê uma oportunidade para um milagre. A ordem para marchar em direção ao mar parecia loucura, mas era o caminho para a libertação. Às vezes, o passo que Deus nos pede para dar não faz sentido para a nossa lógica. Mas a obediência na fé é a chave que destrava o poder de Deus em nossa vida. Talvez hoje você esteja diante do seu Mar Vermelho. Talvez você esteja olhando para trás e vendo os exércitos dos seus problemas se aproximando. A mensagem de Moisés para o povo ainda ecoa para nós. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. Acalme seu coração, confie que Deus está no controle e que Ele está lutando por você.
O mesmo Deus que dividiu o mar e abriu um caminho de terra seca, pode abrir um caminho na sua vida, onde parece não haver nenhum. Essa história épica de coragem, fé e libertação nos inspira a nunca desistir, a confiar no poder de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. O seu obstáculo de hoje pode ser o cenário do seu milagre de amanhã. Qual é o mar vermelho que você está enfrentando? Compartilhe nos comentários. Vamos orar uns pelos outros e nos fortalecer em fé. Muito obrigado por assistir e por embarcar nesta jornada conosco. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. E, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras bíblicas. Que a fé e a coragem de Moisés inspirem você a enfrentar seus desafios, sabendo que Deus está sempre ao seu lado, pronto para abrir o mar para você. Fiquem com Deus e até a próxima.